Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos na solenidade do domingo de Pentecostes. Domingo de Pentecostes, a palavra quer dizer 50 dias depois da festa da Páscoa. Não é uma festa especificamente que foi, como diz, instituída pela Igreja Católica ou que nós a criamos, não. A festa de Pentecostes já existia, era chamada também a festa da colheita. Assim como a festa da Páscoa era uma festa judaica, havia a Páscoa dos judeus e depois nós cristianizamos esta festa da Páscoa, porque aí o cordeiro que antes era imolado, nós temos agora o verdadeiro cordeiro, que é Jesus, o cordeiro que veio do céu. A festa de Pentecostes, que era uma festa de agradecimento pelos primeiros frutos, então era uma festa agrícola. Nós agora temos essa festa de Pentecostes, que é a festa do agradecimento, do derramar do Espírito Santo, onde nós celebramos Deus que ama tanta humanidade que não quer nos deixar órfãos. Jesus vai para o céu, nós celebramos domingo passado a festa da ascensão do Senhor, e nessa festa o Espírito Santo, Jesus disse: olha, permaneçam em Jerusalém, dizendo para os seus discípulos, vocês vão receber a força do alto. Então, Jesus que envia seu Espírito Santo, esse paráclito, esse advogado, aquele que vai permanecer sempre conosco. É Ele que vai nos mostrar tudo, Ele que vai nos dizer tudo. Agora, a festa de Pentecostes, a história como aconteceu, não está narrado num evangelho. Claro, está narrado pelo evangelista São Lucas, dizendo que as portas estavam fechadas, aonde? No cenáculo, onde aconteceu também a primeira Eucaristia, primeira missa, onde Jesus institui a Eucaristia. Daí se escuta um barulho, um estrondo, e o Espírito Santo é derramado sobre eles, e aparece sobre cada um como que línguas de fogo. E começam a falar de Jesus, a evangelizar, dessa dimensão da universalidade da palavra. Deus é para todos, o Evangelho é para todos. E eles estavam numa festa. Que festa? A festa judaica de Pentecostes, a festa da colheita. Por isso tinha muita gente em Jerusalém. E eles começavam a ouvir esses homens e mulheres falando do reino de Deus na sua própria língua. Não é que eles falavam nos idiomas diferentes, não. Cada um glorificava a Deus no seu idioma. Nós falamos que Pentecostes foi a primeira tradução simultânea que aconteceu na terra. Falava-se na língua do seu próprio país, cada um falava o aramaico, o hebraico, ou talvez o grego, porque havia discípulos gregos, falavam na sua
própria língua materna, talvez até mesmo da tribal, da comunidade de onde veio, e o Espírito Santo fazia com que cada um ouvisse na sua língua de origem, ouvia o que estava sendo falado. Olha a beleza da dimensão da graça, da força do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a unidade. O Espírito Santo é ele que consegue congregar diversos povos e línguas, servindo o mesmo Deus, sendo inspirado pelo mesmo amor de Deus. Isso é a força, a graça do Espírito Santo. É isso que nós estamos celebrando, essa festa do amor, a festa da unidade. O Espírito Santo é a unidade. O Espírito Santo, o próprio Deus, o amor do Pai e do Filho. Nós vamos celebrar no próximo domingo a solenidade da Santíssima Trindade. Esse amor do Pai e do Filho. Esse amor de Deus por cada um de nós, manifestado na pessoa do Espírito Santo, que vem nos inspirando, nos lembrando as coisas que Jesus nos disse, nos lembrando o grande amor do Pai e do Filho por cada um de nós. Festa de Pentecostes, solenidade de Pentecostes. Então é bom saber que nós temos um Deus que volta para o céu, aonde era o seu lugar desde toda a eternidade, mas não nos deixa sozinhos. Envia sobre nós o Espírito Santo. Envia sobre nós essa força do alto. Envia sobre nós esta graça para que nós, cheios também desse Espírito, possamos testemunhar o amor de Deus. Testemunhar a graça de Deus. Testemunhar que Deus está vivo, que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, tomemos essa graça na nossa vida. Isso é celebrar Pentecostes. Isso é celebrar a graça de Deus. É celebrar este amor de Deus. É celebrar essa unidade. Porque, nos lembremos, o Espírito Santo é muito maior do que nós, até mesmo muito maior do que a igreja. A igreja cabe dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo não cabe dentro da igreja. Ele extrapola, ele age muito além da dimensão da igreja. Quando for igreja, na dimensão física, de espaço, o Espírito Santo sopra. É o que nós vemos no Evangelho que hoje a igreja nos traz. Eles estando no cenáculo, Jesus, o ressuscitado, aparece no meio deles. E aí sopra sobre eles o ruá, o sopro da vida, o dom do Espírito Santo, e daí eles ficam cheios do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Jesus é o doador do Espírito Santo. É Ele que sopra sobre os apóstolos. E depois é Ele que envia, Ele que sopra também sobre toda a igreja esse fogo, esse sopro, esse vento. Porque o texto, na primeira leitura dessa missa de hoje, nos traz isso. Teve um vento impetuoso, um vento que soprou e encheu toda a casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse sopro, esse vento impetuoso que mexe com tudo, que não deixa as coisas paradas. O Espírito Santo tem esse poder de mexer com tudo, do novo para nós. E a partir disso a igreja vem sendo impelida, a igreja vem recebendo sempre esse sopro do Espírito Santo, essa ânima, essa força, esse ruá para continuar anunciando a ressurreição, anunciando a salvação. E onde esse Espírito Santo chega, ele traz realmente o novo. Não o novo de apenas uma coisa nova e se esquecendo do que já existiu, não. Aquilo que renasce, o novo para Deus, porque Deus é sempre novo na nossa vida.
O Evangelho é sempre novo. Toda vez que pela força do Espírito Santo nós ouvimos o Evangelho, Deus tem uma mensagem para nós. O Evangelho nunca se perde, nunca se esgota, porque é o próprio Deus, é a própria palavra de Deus. Então nós queremos pedir também que o Espírito Santo sopre sobre você, que o Espírito Santo venha sobre você. Todos os dias nós precisamos pedir: Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre mim. É preciso pedir todos os dias a força do Espírito Santo. É preciso pedir todo dia que o Espírito Santo nos ajude a fazer aquilo que está no coração de Deus, no coração de Jesus, no coração do Pai. Porque Ele, sendo Deus, sabe o que está no coração do Pai e do Filho. Então nós precisamos pedir sempre que o Espírito Santo nos inspire, que nos ajude, que nos fortaleça, para que a gente continue testemunhando o amor de Deus. Então, nós sabemos, claro, que em momentos especiais nós recebemos essa graça do Espírito Santo. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos a força do Espírito Santo, porque somos como que adotados por Jesus na força do Espírito Santo. Depois, com o sacramento da crisma, sacramento da confirmação do batismo, o bispo, e quando um sacerdote autorizado pelo bispo ministra esse sacramento, nós recebemos essa oração de receba o Espírito Santo, dom de Deus, dom de Deus. Agora, isso não quer dizer que depois disso, como infelizmente acontece com muitas pessoas, recebem, participam da missa, da crisma, onde recebem esse sacramento e recebem esse dom do Espírito Santo, em vez de assumirem isso para a sua vida, em vez de assumirem que agora estão sob o senhorio de Jesus e a força do Espírito Santo, somem da igreja. Não assumem, somem. É preciso assumir que agora nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E é preciso pedir todo dia: Espírito Santo, vem em meu auxílio, ajude-me no que eu vou falar, no que eu vou pensar, como eu vou agir. É através do Espírito Santo que nós vamos descobrindo qual é a vontade de Deus para nós. É pela ação do Espírito Santo que nós vamos descobrindo o que o Senhor tem para nós. Mas é preciso pedir. É preciso não entristecer o Espírito Santo que habita no nosso coração. Não é algo solto por aí, Não, o Espírito Santo habita no nosso coração. O Espírito Santo faz morada na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos impulsiona, essa força, esse motor que nos leva sempre para adiante. É o Espírito Santo, quando a gente olha a história dos santos, não só santos que estão na glória dos altares, mas todos aqueles que testemunharam e testemunham Jesus Cristo, enfrentam situações diversas, se consomem pelo bem da igreja. Tudo isso é o sopro, a força do Espírito Santo. Então você, meu irmão, minha irmã, é chamada a pedir todo dia, e que o Espírito Santo sopre sobre você a graça de Deus. Receba esse dom de Deus e assuma que você é filho, filha de Deus, repleta, morada do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.